Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós estamos vivendo, creio eu, e creio que você também, os últimos dias. Os cristãos primitivos, da igreja primitiva, eles, desde a volta de Jesus aos céus, eles já aguardavam a sua volta. Faz tempo. Lá se vão mais de 2000 anos. Pastor, por que ele não voltou ainda? Por causa de mim e de você. Se ele tivesse voltado antes de nós aceitarmos a Cristo, eu e você estaríamos no inferno. E como diz Pedro, Deus não retarda a sua volta. É que Ele é longânimo. Ele ainda está esperando rebeldes voltar, o que está dormindo acordar, aquele crente morno ser aquecido novamente pela chama do Espírito Santo. Quem anda brincando parar de brincar, ele vem. Só que Pedro diz algo muito interessante. Ele diz: olha, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então veja, o que nós temos que estar atento é aos sinais, saber que o Senhor Jesus está voltando às portas. E hoje de manhã e hoje à noite eu quero caminhar um pouquinho com dois homens que nos ensinam algumas coisas sobre a volta de Cristo. Hoje de manhã e hoje à noite. Domingo que vem, no culto da noite, nós vamos começar a caminhar em um tempo de conquista. Nos domingos à noite, tempo de conquistas com Deus. E de manhã, sempre uma palavra pastoral, no sentido de vida cristã. Esse texto de Hebreus, capítulo 11, eu estava ontem buscando no Senhor algumas coisas para eu poder compartilhar hoje de manhã. E o Senhor me fez lembrar, em uma leitura, desse homem, que está na galeria da fé. Nós olhamos a galeria da fé, muitas vezes, quando pensando apenas em conquistas nessa terra. Quando nós queremos ler sobre fé, nós vamos para a galeria da fé, que é Hebreus capítulo 11. E nós, ao pararmos em Hebreus 11, nós só buscamos exemplos de grandes conquistas, de muralhas que caíram, de reinos que foram conquistados. E a Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus, fala também sobre isso, mas não só sobre isso. Hebreus fala de homens que não tiveram conquistas terrenas, mas homens que tiveram conquistas para toda a eternidade. Porque muitas coisas que nós conquistamos nessa terra, aqui vai ficar. Sua casa vai ficar. Não estou falando de família, estou falando de casa. Porque tem muita gente que conquista a casa para morar, mas não mora com a família. Tem muita gente que conquista um casamento, mas não é casado. Tem muita gente que conquista um belo de um trabalho, mas não usufrui do trabalho com a sua família. Estou falando de eternidade. Então tem muitas coisas que você conquista que aqui vai ficar. Tá bom? E hoje de manhã, eu quero que você volte os seus olhos comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 5 e versículo 6. O versículo 6 é um texto que nós falamos com várias vezes, repetindo esse texto. O versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir? 1, 2, 3. Mais uma vez. É o que está dizendo o autor de Hebreus.
E você vai perceber que esse agradar a Deus, ele é continuidade do versículo 5. O versículo 6, só para os irmãos entenderem a continuidade dele, diz assim: quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, ou galardoa aqueles que o buscam, depende a sua tradução. Agora olha o versículo 5. Pela fé, Enoque, vocês vão passar aí ao versículo 5, eu não sei quem que está aí na projeção, versículo 5, pela fé, Enoque, essa tradução a NVI que está sendo projetada diz, foi arrebatado, a NVT que eu uso diz, foi levado, aqui diz, de modo que não experimentou a morte, a NVT diz, foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Vou ler mais uma vez esse texto. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Um texto que vem falando de um homem que foi em um determinado momento tomado por Deus, levado por Deus, arrebatado por Deus. Quando você vai pensar nesse homem chamado Enoque, ele nos ensina algumas coisinhas simples, mas muito importantes. Enoque é a figura do arrebatamento. Enoque foi o primeiro homem que Deus toma para si. Veja, Deus toma para si. Repita comigo, Deus tomou para si. Mais uma vez. Outra vez. Agora como crente, forte. Vocês sabem que é falar assim, por que vocês já falam? Deus tomou para si. Deus toma para si. Então veja, o arrebatamento, ele ensina aqui algo interessante, que é o momento sem passar pela morte. Enoque representa aqueles que serão tomados por Deus, sem passar pela morte. Porque se o arrebatamento se der agora, ou daqui a alguns minutos, nós faremos parte dessa equipe, desse grupo, que seremos arrebatados com Deus, para estar com Jesus, sem passar pela morte. Mas a Bíblia também fala daqueles que serão arrebatados, quando já tiverem mortos, morreram em Cristo, e num abrir e fechar de olhos, serão arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, é o que diz 1 Tessalonicenses. Então veja, Enoque é o símbolo do arrebatamento, sem passar pela morte. Segundo, Enoque é o símbolo do arrebatamento antes do fim. Então veja, desde o início, o Senhor já vem ensinando que haverá um tempo em que Ele tomará para si aqueles que o agrada. Não é qualquer um. São aqueles que o agrada, ou o agradam.
Eu quero que os irmãos prestem atenção nesse texto maravilhoso. O texto diz: porque antes de ser levado, ele era, olha o versículo 5, ele era conhecido por agradar a Deus. Ele não era conhecido por suas conquistas, ele não era conhecido pelos seus carros, ele não era conhecido por suas festas, ele não era conhecido pela maneira das coisas que ele tinha ou que as pessoas o admiravam. Ele era conhecido porque ele agradava a Deus. Ele era conhecido porque ele agradava a Deus. Ele era conhecido por agradar 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 a Deus. Ele não era conhecido por agradar o coração daquela pessoa, do amigo, da amiga, do tio, da tia, do João, da Benedita, da sociedade, da comunidade. Ele era conhecido por agradar a Deus. Ele era conhecido por agradar a Deus. E aqueles que o agradam, Deus se agrada de tê-lo com ele. Interessante esse texto. Interessante esse texto. Não está falando que ele agradava ao pastor. Ele não está dizendo que ele agradava as pessoas. As pessoas o conheciam e sabiam que Enoque era alguém que nunca tomaria uma decisão que desagradasse aquele pelo qual ele escolheu servir. Percebe, queridos? Veja que interessante. Eu quero que os irmãos aprendam um pouquinho comigo nessa manhã, de maneira rápida, em que circunstâncias Enoque agradou a Deus. Vá comigo no livro de Gênesis. Capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. A partir do versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus. Deixa eu ligar o ar aqui para mim um pouquinho. Depois do nascimento, desculpa que eu perdi aqui. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão. Outra tradução diz, andou com Deus. Olha, viveu em comunhão. Eu gosto disso. Viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. E teve outros filhos e filhas. E o texto segue. Enoque viveu 365 anos. Pode passar, por favor. Andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu. Até que um dia, alguém consegue definir o dia? Que dia? Que dia? Que dia será esse, pastor Eduardo? Que dia será esse, pastor André? Lucas, pastora Cirlei, que dia será esse? O dia em que Deus
virá buscar aqueles que viveu para agradá-lo. Que dia é esse? O dia em que Deus virá buscar aqueles que escolheu viver para agradá-lo. Até um dia que desapareceu, ninguém viu. Eu penso nas notícias que correram. Você viu o que aconteceu com Enoque? Enoque? Aquele que vivia para agradar a Deus. Quem? Enoque. Aquele da BMW? Não. Aquele do jumento cego. Mas aquele que viveu para agradar a Deus. Você não lembra dele? Claro que eu lembro. Aquele homem tinha um bom testemunho. Aquele homem não se misturava com qualquer coisa. Aquele homem tinha princípios. Aquele homem, você olhava para ele, você via algo diferente nele. Aquele homem não participava de qualquer coisa. Eu sei quem é Enoque. O que aconteceu com ele? Desapareceu. Ninguém viu, ninguém sabe. Sumiu. Mas ele morreu? Não. O que aconteceu? Ele andava tão próximo com Deus, que eu vou dizer uma coisa para você. Não é de se admirar que ele foi morar com Deus. Por quê? Porque Deus tem prazer em receber na sua casa aqueles cujo tem comunhão com Ele. Eu fiquei a me perguntar: você gosta de receber na sua casa aquele que você não tem comunhão? Você gosta de receber na sua casa aquele que não pensa como você? Você gosta de receber na sua casa aquele que não traz alegria para você? Você gosta de receber na sua casa aqueles que não traz assim coisas boas para você? Você gosta de receber na sua casa? Como que você recebe aquela pessoa que você gosta na sua casa e aquela que você não gosta? Com certeza tem um diferencial. Você abraça quem? Você diz para quem seja bem-vindo, welcome. Eu tenho percebido que eu não sou muito agradável, porque eu não sei qual foi a última vez que eu recebi um convite de alguém para estar na casa dela. Mas não tem problema, um dia eu serei agradável. Brincadeiras à parte, é o que nós queremos. Eu estava ouvindo um podcast esses dias do Thiago Brunet com o Kaká, e ele compartilha que o Kaká foi levado. O Kaká estava na casa dele, tinha ido na casa dele um dia, e o filho dele falava assim: é o Kaká, é o Kaká, é o Kaká, é o Kaká. Quem que não quer o Kaká na casa? É o Kaká. Com certeza os ponte pretano aqui não quer não. Nenhum ponte pretano está querendo, nem o Guarani também, que vai conseguir não subir. Fala sério. Mas enfim, você quer alguém na sua casa que você admira? Você quer alguém na sua casa que você sabe que vai te acrescentar alguma coisa? Como diz o pastor Eduardo, sim ou não? Sim ou não? Alguém que tem algo que te agrada. Cadê Enoque, Leia, Cleo? Cadê Enoque? Sumiu. Não está aqui. Com certeza ele foi para a casa daquele que ele tanto amava e tanto o agradava. Percebe
Por que que Enoque é a simbologia do arrebatamento? Deixa eu dizer uma coisa, olhem para mim e prestem atenção. Deus não levará para si aqueles que não o agradam. Princípio simples. Veja que coisa simples, mas interessante. E eu fiquei me perguntando, em que circunstâncias Enoque andou com Deus? Como era a sociedade da época, Lucas? Como era a sociedade da época? Como era o tempo em que Enoque escolheu andar com Deus? Como era o tempo em que Enoque decidiu andar com Deus? Volte os seus olhos para o capítulo 6. E volta os seus olhos para o versículo 5. Olha como era a sociedade. Veja como era o tempo em que Enoque andava com Deus. Quando eu leio um texto desse, o meu coração ele se estremece, e ao mesmo tempo a minha fé traz fortalecimento, porque não importa o tempo da perversidade, sempre haverá no meio do tempo da perversidade aqueles cujo não se agrada e quer viver para agradar a Deus. Presta atenção, o texto diz: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente mal. Como era a sociedade na época? Pastor, era tranquila, era perversa, era terrível. Se você for acompanhando, sempre você vai encontrar coisas terríveis. O homem mau, desde o início, não quando ele foi criado, mas depois da queda, o homem se tornou terrível. Cria-se dentro de si coisas que não agradam ao Deus eterno. A sociedade naquela época era perversa. Casamento homossexual, lesbianismo, bebedeira, mentira, imoralidade, tudo como hoje, roubo, assassinato, dias terríveis. Mas naquele tempo, alguém decidiu não agradar a sociedade na qual ele vivia. Ele decidiu agradar a um Deus no qual ele o conheceu pela fé. A Bíblia não fala que Enoque viu Deus. A Bíblia não fala que Enoque levantara altar para Deus, como Abraão. Mas a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Até porque, se não me falha a memória, até aqui ainda não tinha sido levantado nenhum altar. Se não me engano, depois vocês conferem. Mas Enoque disse: eu não quero viver assim. Eu quero adorar ao Deus vivo. E isso alegra o meu coração, porque a sociedade não é poderosa e não é capaz de decidir
ou mudar o coração daquele que resolveu andar com Deus, aquele que resolveu, como Daniel, decidiu firmemente andar com Deus, não se curvará diante da sociedade corrupta. Pastor, por que que Deus para tudo no capítulo 5, vem falando das gerações e de repente coloca Enoque no meio? Para lembrar eu e você que no meio de uma sociedade corrupta ainda tem pessoas fiéis que escolheu servi-lo. Aí eu me perguntei e vou perguntar para vocês aqui: Senhor, e por que o Senhor tirou Enoque do meio daquela geração? Aí Deus responde: porque aqueles que eu amo não serão destruídos com aqueles que não querem nada comigo e que serão separados para o dia da minha ira. Ou, eu não sei se você está conseguindo entender, mas aqueles que servem ao Senhor não serão destruídos no dia da ira do Senhor. Pastor, e aqueles que são decapitados, hoje são decapitados nos seus corpos físicos, mas o seu espírito está no Senhor, e em breve serão arrebatados, porque o dia do juízo virá, e não é para aqueles que escolheram agradar a Deus, mas para aqueles que escolheram agradar a si mesmo, porque aqueles que escolheram agradar a Deus serão tomados para estar com Ele, porque Deus tem prazer, Deus tem paixão, Deus tem amor, e Deus está ansioso para levar para estar com Ele aqueles cujo escolheu amá-lo. Ai, que gostoso! Deus não confunde. Pastores e irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: a escolha de Enoque me condena. A escolha de Enoque te condena. Como assim, pastor? Simples, rapidinho. Hebreus capítulo 11. Deixa eu só ver se eu me lembro desse texto. Bora lá. Quando Deus vem falando, não de Enoque, mas agora ele pula para Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Escute. O texto diz assim: pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca havia acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Pela sua fé, por causa da sua fé, Noé condenou o resto do mundo. Como assim, pastor? Porque Noé creu, construiu a arca, entrou na arca e creu na salvação. Deus teve que mandar a sua justiça, porque se ele não mandasse a sua justiça, era em vão a fé de Noé. Então, por causa da fé de Noé, Deus teve que ser juiz, porque o juízo de Deus não é para aqueles que serão salvos, o juízo de Deus é para aqueles que escolheram viver a vida por si. Pastor, e o que isso tem a ver com Enoque? Simples, Enoque escolheu andar com Deus, e por Enoque, pastor Eduardo, ter escolhido andar com Deus, Deus tomou ele para si. E nessa geração que nós estamos vivendo hoje, tem muitas pessoas que estão negando a si mesmo, negando os prazeres da vida, negando família, negando presentes, negando convites, só porque escolheu agradar a Deus. E se escolheu agradar a Deus, Deus tem que ser fiel, Deus tem que honrar a sua palavra. E como que Deus vai honrar a sua palavra? Tomando-os para si. O diferencial
não é a sua conta bancária. Não estou dizendo que não pode ser gorda. O diferencial não é o que você come. Não estou dizendo que você não deva comer. O diferencial é um único. Ele vem buscar aqueles que o agradam. No meio daquela geração corrupta, tinha um homem. Eu fico vendo as pessoas andarem assim, olhando e falando, está vendo aquele cara escolheu agradar a Deus. Ele é tonto demais, ele é bobo demais. Ele não sabe o que ele está perdendo. Aqueles que agradam a sociedade, que agradam os amigos, todos os conhecem. Mas aquele que agrada a Deus, só Deus o conhece. Você não estremece o seu coração, não? Você não pensa que hoje à noite, hoje de manhã, você não pensa que daqui a pouquinho pode ser o dia em que Deus decidiu buscar aqueles que escolheram agradá-lo? E daqui a pouco vão perguntar: cadê o pastor André? Subiu? Por que subiu? Porque um dia ele escolheu agradar a Deus. Cadê a Norma? Subiu. E cadê ela? Por que ela subiu? Porque um dia ela escolheu agradar a Deus. E o Senhor o escolhe. E o Senhor sabe quem ele é. E o Senhor sabe quem ela é. Eu vim hoje de manhã dizer para você: está chegando o dia em que o Senhor escolheu para chamar aqueles que o agradam. Tem alguém aqui que espera esse dia? Você vai tomar a Santa Ceia do Senhor daqui a pouco. Você está apto para tomá-la? Ou vai enrolar de novo? Ou vai fugir de novo? Ou vai mentir de novo? Ou vai tomá-la por não ficar com vergonha do que o irmão está falando ou pensando? Ou vai tomar porque de verdade você crê que o Senhor Jesus te salvou e você mudou de vida? Eu quero que você volte para Hebreus e a gente vai terminar. Enoque é o exemplo de como Deus buscará os que estarão com Ele. Enoque tinha fé quando muitos não tinham. Enoque tinha comunhão com Deus quando muitos não queriam. Enoque pregava a justiça de Deus. Por favor, Oli, põe para mim Judas, capítulo 1, versículo 1, versículo 14, porque é só um capítulo. Olha o que diz o texto, gente. O Espírito do Senhor está aqui nessa manhã. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? O Espírito está dizendo para mim e para você: o dia está chegando. O dia em que eu virei buscar aqueles que escolheram me agradar. Qual era a mensagem de Enoque? Olha o que escreve Judas. Enoque viveu na 7ª geração depois de Adão, geração de Sem. Profetizou a respeito desses homens dizendo: ouçam, o Senhor vem com intocáveis milhares de santos. Gente, ele já profetizava o arrebatamento, o juízo. Enoque, que viveu, ouça, o Senhor veio com incontáveis milhares de santos, pode passar, para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores, descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Pessoas que fazem festa, fazem isto, fazem aquilo outro, para serem bajulados.
para serem admirados. Sua festa foi exponencial. Seu aniversário bombou na rede. Seu casamento espetacular. 50 mil curtidas. E o céu fazendo assim. Enoque escolheu agradar a Deus. Ele anda com Deus. Ele anda com Deus. Gênesis diz que ele anda com Deus. Hebreus diz que ele agrada a Deus. Pastor Eduardo pode andar comigo e não me agradar. Enoque andava com Deus e agradava a Deus. Você pode andar comigo e eu não quero a tua amizade. Você pode andar comigo e eu não quero você na minha casa. Você pode andar comigo, mas eu não quero você, a sua amizade. Você anda comigo, mas eu não ando com você. Não, Enoque andava com Deus. Enoque agradou a Deus. Ele era conhecido por agradar a Deus. Eu li uma frase essa semana, por estarmos na questão da reforma. Martim Lutero disse assim: sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. Sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim: Paulo diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar pessoas, não seria servo de Deus. Você não vai conseguir agradar as pessoas e também agradar a Deus. Poderíamos ler outros versículos, mas o tempo não me permite, e a minha voz também. Mas volte para Hebreus capítulo 11 e a gente vai encerrar. A fé de Enoque é uma fé de negar a si mesmo. É uma fé que conquista a eternidade e nega a si mesmo. É uma fé que leva ao rompimento de amizades, rompimentos de ideias. O texto diz, mais uma vez, Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Isso aqui é lindo. Ele desapareceu porque Deus o levou para perto de si. Aí, pastor André, pastores, aquele que desaparece para o mundo, no sentido de vida para o mundo, aparece para Deus. Ele desapareceu na sua prática para o mundo. E um dia ele desapareceu de verdade, e o mundo nunca mais ouviu. Porque quem o desaparece na posição, um dia desaparecerá de uma vez por todas e estará para sempre com aquele que vem para junto de si.
Escolha. Você quer estar junto dos prazeres da vida ou você quer estar junto de Deus? Porque antes de ser levado, guarde isto. Olha para mim, preste atenção e vamos concluir. Ao processo. Antes de ser levado. Quantos aqui querem ser levados por Deus? Levante as suas mãos. Quantos? Dá um glória a Deus. Maravilha, eu também. Porém, entretanto, antes de ser levado por Deus, você tem que ser conhecido por uma coisa: conhecido por agradar a Deus. Olha o texto. Antes de ser levado. Gente, simples. Antes do céu, ele era conhecido por agradar a Deus onde? Onde? Na terra. No céu, você já foi chamado, porque você agrada a Deus aqui na terra. No céu é continuidade da sua vida aqui na terra. Você não vai ser chamado para agradar a Deus no céu. Você o agrada aqui na terra e viverá da mesma maneira para toda a eternidade. Quem o agrada aqui, o agradará no céu. Se você o agrada aqui, quando você tem que negar a si mesmo, imagina quando você estiver na presença do Senhor, onde não haverá choro mais, onde não haverá lágrimas, onde a morte não mais existirá. Se você o agrada no meio das dificuldades, você o agradará na eternidade. Se você não o agrada na terra, você também não o agradará no céu, porque o céu é resultado do que você é aqui na terra. Nossa, pastor, mas aqui é estreito. É, mas Enoque viveu, Noé viveu, Abraão viveu, tantos outros viveram. Nós não somos melhores do que eles. Nós também temos que viver. Está preparado? Está chegando o dia. Ele desapareceu. Fique em pé por um momento, por favor. Desculpa. Fique em pé. Pega aí. Põe a mão no seu coração. Por favor, não me escutem. Escutem a voz de Deus. Escutem a voz de Deus. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Cada passo que nós damos nos leva para mais perto da nossa salvação. Aquele que vem virá e não tardará. Como é que está o teu coração? Como é que você vai começar o mês de novembro?
negando a morte de Jesus na cruz, ou fazendo da morte de Jesus o vitupério, pecando. Você está agradando a quem? Seus prazeres? Seus sentimentos? Não perdoo, não perdoo, não perdoo. Você está agradando a quem? Está alimentando a quem? Eu não consigo. Se você não consegue, é hora de clamar e pedir ao Espírito Santo graça, força, poder. Enoque foi tomado por Deus. Mas antes, ele escolheu andar com Deus. E foi conhecido como aquele que viveu para agradar a Deus. Como está a tua vida, meu irmão? A decisão de agradar a Deus não é minha, é sua. Eu não posso querer agradar a Deus por você. A decisão é particular. A decisão é particular. A Bíblia não fala que tomou toda a família de Enoque imediatamente. Tomou Enoque. E automaticamente a sua família foi impactada. Matusalém se tornou grande homem. Alguns dos nossos já se foram encontrar com Deus. Alguns dos nossos já foram arrebatados. Morreram a morte física, mas não a morte eterna. Em breve acordarão. Viveram para agradar a Deus. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Se queres estar no céu, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Aquele que me negar na terra será negado diante dos anjos e de Deus. Mas aquele que me confessar na terra, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos. Não é tempo de brincar mais. Onde estão os Enoques dessa geração? Que sairão do meio da geração corrupta. E custe o que custar, dirão: eu escolhi agradar a Deus. Mas você vai ficar sozinho, Enoque. Eu vou ficar sozinho, mas eu vou estar um dia com Ele. E estar com Ele é melhor do que estar com todos. Pastor, eu não consigo. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E ser-me-eis as minhas testemunhas. Se você não consegue, está na hora de você mudar a tua conduta. Está na hora de você se arrepender dos seus pecados. Ser lavado pelo sangue de Jesus. Está na hora de você clamar por um derramado do Espírito Santo. Está na hora de você derramar por um enchimento do Espírito Santo. Está na hora de você dizer: Espírito Santo, venha sobre mim, como nos dias outrora.
Porque aquele que vem virá disse assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, esteja comigo todos aqueles que o Senhor me deu. Ele vem. Levanta suas mãos aos céus. Pedi que a pastora chegue, que estava na direção do culto agora de manhã. Faça uma oração hoje de manhã por todos nós. Eu não vou fazer apelo, porque esse apelo é para todos nós. Deixamos a hipocrisia de lado. Deixamos a sonolência. Sejamos despertados pela palavra. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz o Senhor. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Põe a mão no seu coração melhor, e oremos juntos hoje de manhã. Aleluia. Oh Senhor, em primeiro lugar nós queremos te agradecer, papai. Te agradecer pelo teu imenso amor e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pela tua graça que é o favor imerecido do Senhor por nós. Pai, nós queremos te louvar, Pai, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra, Pai, ela nos exorta, ela mexe conosco, ela nos leva à verdade, porque a tua palavra é a verdade. E eu creio, Senhor, que se esse número de pessoas que temos hoje aqui, cada um que se achegou aqui nessa manhã, é porque tem o desejo de andar com o Senhor, é porque tem o desejo de agradar ao Senhor. Então, Pai, nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, Pai. Venha, Senhor, destapar os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua voz. Para que nós possamos, Senhor, desde o começo do culto nós estamos pedindo: sonda-me, Senhor, e me conhece. Oh Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Pai, que essa seja a verdadeira oração de cada um aqui nessa manhã. Você sabe aonde você está pisando, você sabe o que você está fazendo, você sabe que você está desagradando ao Senhor. Então tenha a humildade de reconhecer a sua total e absoluta dependência do Senhor. E nessa manhã, que você declare e que você peça de todo o coração: Senhor, muda minha forma de pensar. Muda, Senhor, o meu caráter. Transforma-me, Senhor, segundo o teu querer. Pai, eu quero agradar ao Senhor como a tua palavra nos orienta, Senhor. Oh Pai, o meu povo sofre, perece por falta de conhecimento, mas a tua palavra foi pregada. A tua palavra nos desvendou para muitos aqui a verdade do Evangelho. Não é riqueza, não é coisas, isso é uma consequência. O Evangelho vem para nos constranger, para nos colocar no lugar que o Senhor deseja para cada um de nós. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Que haja nesse momento conserto, que haja nesse momento um coração totalmente direcionado para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, quebra, Pai, todo orgulho, quebra, Senhor, toda vergonha, porque aqueles que recebem aplausos aqui não vai receber lá em cima. Pai, eu quero o aplauso do Senhor lá. Então, se for preciso eu me submeter, se for preciso eu arrancar esse coração, Pai, para que o Senhor me dê um novo coração, um coração que te agrada,
um coração que consegue olhar para dentro de si. O que foi, querido, que você um dia declarou que faria ao Senhor? O que foi, querido? Aquilo que você se comprometeu diante do Senhor e da igreja, quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você prometeu andar em novidade de vida. Oh, aleluia. Então, se nessa manhã você foi confrontado pelo Espírito Santo de Deus, que você possa ir no seu lugar. Se você quiser vir para o altar, faça o que o Espírito Santo colocou no teu coração, mas se acerte com o Senhor nessa manhã. Ele está te dando mais uma oportunidade. Aleluia. Se acerte diante do Senhor nessa manhã, para que você possa renovar sua aliança com Ele. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o seu nome, papai. Louvado e engrandecido seja o teu nome nessa manhã. Senhor, que o teu Espírito Santo, que tem liberdade nesse lugar, comece a encher corações aqui nessa manhã. Oh, aleluia, que o teu Espírito Santo comece a tocar em corações endurecidos aqui nessa manhã. Que haja cura, que haja renovo, que haja restauração aqui nessa manhã, papai. Em nome de Jesus, não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos, mas queremos dobrar o nosso coração diante da tua presença, Deus. Queremos, Senhor, tomar a tua ceia nessa manhã, com o nosso coração contrito, Pai. Aleluia. Em nome Eu vou pedir de que você Jesus. dobre o seu joelho hoje de manhã. Aleluia. Dobre o seu joelho, faz da sua cadeira o altar. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Dobre o seu joelho. Nós também, os pastores, os músicos aqui, por favor, silencie o ambiente. Não se preocupe com o ambiente. Dobre o seu joelho antes da Santa Ceia. Fale com Deus. O Senhor está falando de andar com Deus, sem mentira, sem engano, em novidade de vida. Bendito seja o teu nome. Você que está em casa também, dobre o seu joelho. Fale com Deus. Enoque escolheu andar com Deus. E Deus escolheu Enoque. Enoque escolheu Deus. Deus escolheu Enoque. Enoque escolheu Deus. Deus escolheu Enoque. Enoque preferiu Deus. Deus preferiu Enoque. No meio daquela geração corrupta, Enoque viu Deus. E no meio de todos, Deus viu Enoque. Enoque andava com Deus. Deus quis continuar andando com Enoque. Bendito seja o teu nome. A eternidade é a continuidade da nossa vida com Deus. O arrebatamento será a continuidade da nossa vida com Deus. Começa a buscar ao Senhor e a sua santidade. Xarabacatarabachou, rabacatarabai. Rabacatarabachou, rabacatarabatê, ramicarabachou. Oh, rabachou, rabacatarabatê, ramicarabai. Rabarabachou, rabacatarabatê, ramicarabachou. Paulo diz: fazei morrer a natureza terrena. Xarabacatarabachou, rabacarabatê, ramicarabai. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enoque preferiu Deus, Deus preferiu Enoque. Xarabachorabacatarabai, terramicarabaxarabacatarabai. Bendito seja o teu nome. Consagramos nossas vidas ao teu altar hoje de manhã. Oh, Espírito Santo de Deus,
Bendito seja o teu nome. Antes de Enoque ser tomado por ti, o Senhor o viu e o conhecia como aquele que agradava a ti. É tempo de decisão. Não seremos conhecidos apenas pelas nossas conquistas, seremos conhecidos pelas nossas escolhas. Seremos conhecidos por aquilo que eu sou. Bendito seja o teu nome. Se você está aqui nesse lugar e ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia. Não sabemos quanto tempo demorará para o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser daqui a um tempo. Mas o Senhor precisa te conhecer como aquele que vivia para agradá-lo. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e precisa voltar de verdade a estar com Ele. Hoje é o dia. Estamos aqui para te ajudar. Quero convidar a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Os pastores vão chegar, nós vamos começar a nos preparar para ministrar a Santa Ceia. Os irmãos que vão nos ajudar. Eu não sei se tem alguém aqui, talvez você já até orou nessa manhã, mas nós queremos confirmar a sua oração. Se tem alguém aqui de manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e gostaria de fazer nessa manhã, não deixar para o amanhã, mas fazê-la nesta manhã. Só levante a sua mão, nós queremos orar por você. Não precisa se envergonhar, porque aquele que não se envergonha do Senhor, o Senhor não se envergonhará dele. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, nós queremos orar com você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que já foi um crente, mas se afastou e gostaria de retornar hoje de manhã. Não vou insistir. É contigo. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. Se você tomá-la por tomar, Paulo diz que você toma condenação para si mesmo. Se você negá-la, você está negando a morte de Cristo. Feche os seus olhos. Consagramos hoje de manhã esses elementos que lembram o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário. E lembra-se o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Tua palavra diz para nós fazermos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Som dos corações. Consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, os irmãos vão servir. E assim que você for pegando os elementos, você se coloca em pé, por favor. Pode servir, pode servir. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu
alimentos foram servidos. Você que está em casa. A palavra do Senhor diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e diz: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Você tem nas suas mãos o pão que lembra o corpo de Jesus que foi moído na cruz do Calvário por vocês. Que você possa comer nessa hora e ser grato ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, porque sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você tem nas suas mãos esse cálice que lembra o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que você possa tomar nessa hora e ser grato ao Senhor Jesus. E louvamos, Deus. Bendizemos o Teu nome. Te agradecemos por tudo, pela Tua palavra, pelos louvores, pela comunhão, pelo momento da Santa Ceia. Graças te damos. Pedimos que o que foi feito hoje à noite, hoje de manhã, tenha chego até as tuas narinas, e que o Senhor ministrou do céu para a terra fique guardado em nosso coração. Para, como diz a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E guardemos a tua palavra, que vivamos a tua palavra, que andemos na tua palavra. A tua graça seja sobre o teu povo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão santa, gloriosa e bendita do amado Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida da igreja, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: Deus te abençoe, vai em paz, tenha um excelente mês de novembro, um excelente domingo.